Aí o paciente fala bem assim, ó, doutor, mas quando eu vou fazer a cirurgia, aí eu fico na frente do cirurgião, do mastologista, e aí o mastologista indica para mim o procedimento de mastectomia. Vai ser levado em consideração a minha opinião, a opinião do paciente no procedimento cirúrgico, ou apenas vai ser recomendado o que é feito pela ciência? Eu achei interessante essa pergunta. O que você acha? É, é as duas coisas, sabe, Rodrigo? Assim, mais ciência do que a vontade, tá? Porque, deixa eu te explicar, parece, nossa, o doutor não leva em consideração a vontade, cadê a autonomia do paciente e tudo mais, Coitado. mas não é bem isso. Tá. Deixa eu explicar. Quando o mastologista ele indica ou não uma mastectomia, ele está levando em consideração todos aqueles fatores, além daqueles fatores do estadiamento, que eu já falei anteriormente, outros fatores técnicos e cirúrgicos, tá? Então, isso, por exemplo, numa paciente, será que esse tumor ele está localizado em um ponto só da mama ou ele está localizado em mais de um ponto na mama? Então, isso varia. Então, não é uma decisão ali, não muda muito o estadiamento, porque o tamanho do tumor a gente sempre mede o maior, mas isso muda a Sim. técnica cirúrgica. Será que esse tumor ele está muito extenso, digamos assim, se for único, né? Extenso naquela árvore que a gente chama de ductos que a mama tem? Sim. Também é uma coisa. Outra coisa que eu digo, Rodrigo, daí sempre não. Algumas mulheres pensam que fazer mastectomia é mais seguro do que fazer uma retirada parcial da mama, né? Então, isso não é baseado em dados, e eu preciso mostrar para elas o seguinte, olha, Sim. há muitos anos atrás, né, isso há mais de 30 anos atrás, já se fez uma pesquisa, e várias pesquisas comparando mastectomia com a retirada parcial ali da mama, ou seja, de tumor com margens de segurança. Se comparou essas mulheres, né, no decorrer do tempo, e não se mostrou diferença em chances de cura. Então, nenhuma reconstrução, Rodrigo, é mais bonita, né, do que a mama que essa mulher já tem. Perfeito. Então, não é uma atitude correta da minha parte eu, né, causar uma mutilação desnecessária por uma coisa que pode ser resolvida com uma cirurgia pequena, entre aspas, né, Perfeito. mas oncologicamente segura. Então, assim, quando muitas vezes a decisão da paciente, daí vem a pergunta, né, ela é muito baseada mais na emoção, no medo e na falta de conhecimento a respeito do que a gente está tratando, é minha obrigação como médico mostrar para ela, né, os dados, mostrar para ela que isso é seguro, né, e realmente tentar convencê-la, né, de não optar pela retirada das mamas, né, então, que é o mais comum, né, Perfeito. porque, assim, dificilmente nós, mastologistas, indicamos uma retirada de mamas sem ter uma necessidade muito grande, sabe? Perfeito. Então, para nós é complicado isso. Então, sempre é melhor, e sempre que possível, uma cirurgia conservadora. E digo mais, alguns estudos mostram que talvez isso, depende de outros estudos que comprovem isso, mas já tem estudos que mostram que aquelas mulheres que fizeram a retirada parcial da mama com radioterapia, comparadas a mulheres que fizeram mastectomia e tinham o mesmo estadiamento, as que fizeram cirurgia conservadora tinham resultados, ou seja, chances de cura até um pouco melhores. Então, assim, não é à toa que a gente tenta sempre fazer a cirurgia conservadora, né? Legal. E não é mais seguro retirar a mama, né? Assim, existe, mesmo que se retire a mama, Legal. existe o risco de recidiva, tá? Existe o risco de metástase, independente do tamanho da cirurgia. Porque, para te ter ideia, Rodrigo, quando foi feito o estudo que comparou a cirurgia conservadora mais radioterapia, sabe com qual tipo de mastectomia ela era comparada? Com a mastectomia radical a Halsted. Para as mulheres terem ideia do que é isso, é como se fosse uma amputação da mama toda, da toda a musculatura peitoral, né? Sim. E de todos os linfonodos da axila num bloco só. Então ela tinha uma cicatriz que ia do ombro até a barriga. Não é essa mastectomia que a gente faz hoje. Sim. E se mostrou que a cirurgia conservadora era tão segura oncologicamente quanto essa cirurgia mutilante do passado. Então,
Não, a partir desse momento se mudou um pouquinho o paradigma da mastologia, ou seja, antes se pensava que quanto mais a gente retirava, mais segura era. Isso a gente pensava, só que Perfeito. há mais de um século atrás. E se mostrou que não, que a cirurgia conservadora ela é segura. Existe risco de recidiva? Existe em ambos os casos. É claro que como na mama, né, existe mais mama, existe um risco do câncer, né, ter outro câncer na mama, né? Então, assim... Sim. mas isso, em termos de longo prazo, e comparado os dois, não, aquele câncer, no momento tratável, não tem diferença nenhuma. Então, a gente leva em si, agora respondendo definitivamente a pergunta, a gente leva em si em consideração a vontade da paciente, desde que essa vontade seja bem informada, tá? Então, Perfeito. E quando eu explico aqui no consultório, né, eu estou aqui no consultório, então estou olhando aqui como se fosse a paciente aqui na frente. E quando eu explico isso para elas, dificilmente uma mulher continua optando por mastectomia se ela tem a opção de preservar a mama. É claro que, só uma ressalva, existem casos que mesmo tumores pequenos é melhor a gente fazer a mastectomia, como naquelas mulheres que têm algum erro genético que predispõe um risco muito grande dela ter um câncer no futuro, tanto naquela mama quanto na outra mama, mas isso é uma outra conversa e não é a maioria dos casos, não.